dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão, o podcast que ainda não aterrou em Marte. Vamos ver, perceber se depois desta horinha de podcast se conseguimos aterrar ou não. Já tenho aqui comigo o José Pedro Silva e Helder Gomes. Como é que estão? Acompanharam a aterragem do Perseverance, a sondagem também e a sonda? No fundo, eu acompanhei, foi levemente excitante, devo confessar. Isto estamos em casa, portanto as situações pouco excitantes tornam-se muito excitantes, se é que me entendem. E portanto este evento, já não sei, espacial, universal, foi bastante interessante. Vocês acompanharam ou não querem saber? Acompanhei. Eu acho isso sempre muito excitante, devo dizer-te. Eu fico sempre vidrado a olhar para aqueles homens e mulheres olharem para ecrãs e ver depois o fenómeno a acontecer. Portanto, eu partilho de todo o teu entusiasmo. Aquilo podia ter sido tudo uma grande tanga, não é? Aquelas imagens, eles podiam ter inventado tudo. Que aquilo são imagens de computador, não é? Claro. Como a ida do homem à lua, não é? Sim, exato. Foi no armazém. Mas aqui são as imagens de computador do caminho, mas depois lá aquelas imagens chegaram, é mesmo lá do... O que eu acho sempre é que sempre que vem uma imagem de Marte, porque isto já não é o primeiro rover que vai para lá, não é? Exatamente. E sempre que vem uma imagem de lá, é sempre igual. E depois, repara uma coisa, eu na minha ignorância, que é bastante sobre essas merdas, e sobre outras, mas nessas particularmente, das todas as imagens que já se viu de Marte, eu olho para aquilo e digo assim, não mora lá ninguém. Porque eles têm a dúvida ainda no outro dia, ainda há umas horas eu estava ali a ver um deles, de que uma criança perguntou, então e vocês estão na expectativa que lá haja vida? Sim, olha, a pergunta que tu te colocas, eu também me coloco, em princípio é difícil, por isto e por aquilo, mas eles dizem, mas é um dos objetivos, é ver se há lá vida, quer dizer, é evidente que eles estão a falar em vida... por debaixo ali numas rochas, olha lá o que é que descobriram metano, não é? Eu estive a ler um bocadinho sobre isso ontem. O encontrar a vida lá, claro que com certeza que é em termos de células, e enfim... Sim. Não era com certeza, porque homenzinhos com antenas, não. Sim, não, mas eu fiquei na expectativa que a primeira imagem do rover, imagina que o rover aterrava numa rua cheia de bares, meu. A primeira imagem de Marte era tipo, parecia porquê, aquela zona de, estás a ver, tudo Havaianas e tudo uma grande paródia. Tudo olhar para o rover. Tinham sido descobertos, de repente tinham que ir. O que é que estão? Não estávamos à vossa espera. Mas era bastante melhor, não era? Depois os gajos embriagados a mandar pontapés no rover e a gente ver aquilo, não é? É isso, vamos esperar para ver, até porque supostamente esta sonda traz amostras, não é? Isto vão ser muitos meses agora. Sim, de perfumes e de comida, eventualmente. Vamos ver, fast food. Se vocês repararem nesta imagem, para mim, que parece de Marte, que é quase sempre a mesma, não vos parece uma estrada em Portugal? Se vocês olharem, um bocadinho, falta o cavaco agora. Sim, se vocês olharem bem, parece aquelas estradas, sobretudo naquelas zonas da fronteira, e até havia aquela no Alentejo, em que uma pessoa vinha na estrada em Espanha, uma estrada boa, um grande piso, assim um tapete de alcatrão bem bom, maciozito, não sei, assim que passávamos a placa de Portugal, bem, e a estrada era assim aquela coisa que parecia a superfície de Marte. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nos primeiros que forem para Marte, eu acho que deviam ir portugueses. Chegam lá e estão na boa, já sabem como é que se faz, como é que não se parte um salto. Olha, agora abriram as candidaturas, não para ir para Marte, mas de astronautas, viram isso? Eu tive para me candidatar. Depois pensei que não ia poder fazer o podcast Sim, mas ainda dá tempo para aprender e tal. Pá, como as coisas estão, na volta mais vale, não é? Tu não te candidataste só por causa do podcast? Só não me candidatei por causa do podcast, sim. Eles tinham lá uma linha que era, tem que deixar de fazer podcast. Eu disse, não, perdoem, mas isso não. Tudo o resto conseguia fazer tudo, mas essa... Tínhamos um delay de 11 minutos. Vocês sabem que a imagem ou o sinal a chegar demora 11 minutos e 20 segundos, porque são 200 e tal milhões de quilómetros. Sim, é verdade. Isso era ótimo. Imagina o diretor lá do Planeta Vermelho a colocar questões e nós 11 minutos depois. Mas sempre assim. Sim. Pois, sempre assim. Sim. Não, espera aí. Não, de facto, agora... Bom, vamos à nossa reunião de condomínio, está bem? Que a conversa está boa, mas nós também temos que fingir que somos sérios. Ainda não estamos no Clubhouse.
Não, ainda não estamos, mas devemos estar. Somos os únicos 3 seres humanos, não é? Que não estão a falar neste momento no Clubhouse. Sim, nós já estamos, mas estamos só. Estamos olha, somos aquelas pessoas que estão no bar a ver. É isso. Não participamos. Estamos só a ver. Mandamos a sonda. Ora bem, mandamos o rover. Temos lá o rover. Agora vamos ver onde é que aterra. Bom, vamos lá. Olhem, aqui na nossa reunião de condomínio eu vou pegar numa expressão que, ainda para falar sobre Marte, que são os 7 minutos de terror, que era em que a sonda iria aterrar em Marte. Mas aqui vou começar pelo João Caupers, o novo presidente do Tribunal Constitucional, que não teve 7 minutos, mas teve uma semana inteira de terror. Porque o Diário de Notícias, em primeiro lugar, e depois os outros jornais foram ver o que é que o senhor tinha escrito numa espécie de jornal de parede digital da Faculdade de Direito. Ele fala de muita coisa, fala de Passos Coelho, fala de futebol, de cinema, do lobby gay. Portanto, há aqui este tema de homossexualidade foi aquele que tem feito mais figuras virem a público dizer que este senhor tem que se retratar, mas vamos perceber aqui com o Zé Pedro e com o Hélder se aquilo que nós dizemos há 10 anos numa função diferente, até porque o senhor justificou dizendo que isto era uma provocação aos seus alunos, que não era propriamente o seu pensamento, e devo dizer até que este é um homem que, se não me engano, criticou bastante, por exemplo, os tempos da Troika. Portanto, não é um homem assim tão linear, tem várias opiniões, vá. Zé Pedro Silva, deduzo que sejas a favor que não se faça uma espécie de linchamento a uma pessoa que disse umas coisas há uns anos e agora tem outras funções. Ou devemos ser responsabilizados por aquilo que dizemos, mesmo que seja num patamar inferior, vá, mas já um cargo com alguma relevância, não é um professor, é um professor. Deduzes bem. Eu acho que isto... não estranha nada quem foi pegar nisto, não é? E eu tinha um pressentimento e hoje ao ver o Diário de Notícias lá vejo uma notícia sobre outro texto assinado por Fernanda Câncio, portanto, e já tinha imaginado que era essa a origem, não só Fernanda Câncio, mas a grupeta, e eu sou contra porque de facto o que as pessoas escreveram há umas décadas, enfim, se fosse a admitir um crime de homicídio, por exemplo, talvez tivesse alguma validade, mas sobre opiniões que os tempos mudam. Não sei se ele mudou ou não a opinião, mas isso também não interessa. Este é o ponto, um presidente do Tribunal Constitucional, ou um juiz, ou um rei que o parta, tem direito a ter a sua opinião, e a sua opinião pode ser completamente diferente daquilo que vai, do que depois terá que, em termos de funções, exercer. E já uma vez numa ocasião, sobre outro tema qualquer, que eu já não me recordo, falámos aqui, eu defendi a ideia de que é melhor aqueles que falam do que os que ficam calados. E o presidente do Tribunal Constitucional, uma das coisas que disse agora foi: pois, eu tinha umas opiniões assim um bocado tolas ou fazia uns textos tolos, assim é que é. Tontas, ele usou essa palavra, tontas, penso eu. E agora, devido ao exercício destas funções, não acho que não deve publicar texto e tudo isso. E eu cá para os meus questões: olha, devias continuar, porque esse não é o problema. E aliás, o problema para mim é muito mais as questões políticas que debatemos no episódio anterior, ou seja, o facto de vir da área do PS, que isso vinha expresso, vinha expresso no Expresso, e com certeza que não era da invenção dos jornalistas que assinava a notícia, mas é uma coisa que se fala, vem da área do PS, ele ou o outro que era candidato, que eu já não me lembro quem era. Isso para mim é muito mais grave, e portanto, nesses textos que tu aí citas, tinha vários contra a Troika e Passos Coelho, portanto é mesmo da área do PS. Isso eventualmente poderá ser um pouco mais complicado, mas eu nunca ia buscar esses textos e a opinião dele, preferia sabê-la agora. E por isso, antes destas eleições, convinha, digo eu, que houvesse uma espécie de oral, não é? Tinham que ir à prova oral, ver o que é que as pessoas pensam da vida delas e tudo isso, para ver como é que estão neste momento em termos enfim, de pensamento e de lógica de ideias. Mas Portanto, se ele defendesse agora o que escreveu, também estaria tudo bem. Defendesse, ou seja, se dissesse, não, eu vou continuar a escrever e penso assim, mesmo sendo presidente do tribunal. Se num contexto académico, um presidente do Tribunal Constitucional continuasse a escrever textos tontos, como ele diz, eu sinceramente posso admitir que a maioria não pensa assim,
Mas, volto a dizer, eu assusto-me sempre mais aqueles que são calados. Esses é que me assustam imenso. E nos tribunais e nas faculdades, se nós fôssemos ver o que as pessoas dizem, pensam ou escrevem, isto era um susto. E começando, por exemplo, e eu isso já vos falei pela minha experiência própria, começando no Presidente da República, que foi meu professor de introdução ao estudo de Direito, e se aquelas aulas no Anfiteatro 1 da Faculdade de Lisboa fossem reproduzidas, que aí ao Carmo e a Trindade, porque Marcelo não é nem pouco mais ou menos puro daquela cabeça. Mas, mais uma vez, é no contexto académico, muitas coisas são figuras de estilo e nós vivemos nós vivemos não, há quem queira fazer disto um puritanismo, sendo certo que depois não tem nenhum poder moral para fazer o que fazem. A tal grupeta que anda atrás. Mas no fundo andam a ir buscar textos com 10 anos para depois, o que eles querem fazer com certeza é sanear, é limpar, tirar estas mentes perversas que tinham uma opinião sobre os gays. O Presidente do Tribunal Constitucional tem todo o direito a ter aquela opinião sobre o lobby gay e sobre a Troika e sobre o Passos Coelho. Sendo que na altura não era Presidente do Constitucional. Não isso era? É importante também referir. Nem sequer juiz, como veio a ser depois. Porque ele teve não sei quantos anos como juiz. Então deixa ver se o Hélder já te dou outra vez a bola. Hélder, concordas aqui com o Zé Pedro ou precisamos de ser responsabilizados, aliás, os detentores de cargos públicos e cargos políticos e cargos o que for, têm que ser responsabilizados por aquilo que dizem essa dos responsabilizados, repara uma coisa, desculpa interromper, mas senão depois tu vais para a frente e eu já não consigo apanhar. Essa dos responsabilizados, então é a tal história de, então temos que meter a doutora Ana Gomes, que ainda agora foi candidata à presidência, na cadeia, porque esteve no MRPP. Não deixaste terminar. Ias aí? Ia. Então estou a fazer o teu trabalho, pronto, temos que... Continua. Não, era ia isso. bem para aí, mas ia falar da Ana Gomes. Sim. Era a questão da responsabilização. Ou seja, quando tu dizes devem ser responsabilizados, estamos aqui, repara onde nós já vamos, à conta desta grupeta. Já estamos aqui no campo quase de responsabilizar pela opinião. Porque tu repara, não foi cometido nenhum crime. Estamos no ponto de responsabilizar pela opinião. Onde é que isto vai parar? Este é que é o ponto. Mas isto para perguntar se, Hélder, as palavras têm consequências. E eu ia referir o caso da Ana Gomes, como podia referir o de outros, em que hoje em dia estas pessoas estão nas redes sociais e dizem uma coisa, depois pedem desculpa, e depois dizem uma coisa, depois dizem outra, depois dizem outra. Como é que nós podemos estabelecer, ou se tu achas que devemos estabelecer um limite, olha, lá está, o Zé Pedro referiu esta ideia horrível, mas um grau de pureza destas figuras, ou aquilo que dissemos há uns anos está dito, vamos para a frente e, como o Zé Pedro diz, toda a gente tem direito a ter uma opinião, mesmo que essa opinião seja contrária às massas ou que possa ser controversa, e mesmo dentro desse controverso, que já percebemos que muita gente também usa para destacar ideias aí que podemos mesmo todos não concordar que possam fazer parte aliás, podem fazer parte das ideias, nós só não concordamos com elas. O que é que te parece? O Cowper tem direito, claro que tem, mas não deve ser responsabilizado ou devem tirar-se aqui consequências sobre isto? Olha, apesar de o Zé Pedro Silva parecer estar na Sibéria, em direto aqui para o podcast, tal é a envolvência e tal é o frio com que ele parece estar, eu estou bastante próximo do pensamento dele. Já estou mais quentinho. E isso poderá olha que bom. Isso poderá eventualmente surpreender algumas pessoas, mas eu dei por mim desde que isto começou a ser noticiado, lá está, com um erro crasso de ter sido noticiado como se fossem declarações atuais. A forma como o DN apresentou aquilo parecia que quem lesse, quem abrisse o jornal, ou quem se deparasse com o jornal num quiosque, iria pensar que o Presidente do Tribunal Constitucional acabou de dizer isto. E não é. Aquilo de facto necessita de um contexto, necessita do contexto que vocês já aqui fizeram. E depois eu comecei a pensar, bom, se calhar teria de haver uma entrevista, teria de haver eventualmente um conjunto de entrevistas para tentar perceber se de facto o homem era bom para o cargo. Eu lembrei-me, ainda há pouco, enquanto falavam, daquela série de audições que fizeram à juíza
a última juíza indicada por Donald Trump para o Supremo dos Estados Unidos, a Amy Coney Barrett, em que ela foi bastante metralhada com questões complicadas, questões muito mais complicadas até do que estas declarações fixadas num jornal de parede ou eventualmente declarações que ele fez ou comentários que ele fez com os alunos que não são exatamente abonatórias. Acho que nenhum de nós aqui concorda com aquela linha de pensamento, se é que aquilo segue alguma linha de pensamento e não são apenas bordoadas que se dizem num certo contexto e num certo tempo e espaço. Mas de facto depois eu pensei, ok, mas a juíza indicada pelo Donald Trump também foi questionada sobre interrogações, foi interrogada sobre declarações que fez contra o aborto, contra uma série contra o Obamacare, uma série e no entanto foi confirmada e aquilo acabou, mas o processo de nomeação é também diferente. E aquilo foi o ponto de ver, ou seja, com isto eu quero dizer o seguinte, não acho que aquilo o compromete enquanto, não porque há 11 anos, eu acho que uma pessoa já com aquela idade e há 11 anos, se ele tivesse dito aquilo num contexto formal e num contexto profissional que não, ou seja, fora da academia, porque eu consigo acompanhar o que ele diga, poderá ser para se desculpar, poderá ser para tentar esconder as suas reais motivações na altura, mas eu até consigo concordar e consigo acompanhar que ele tivesse dito aquilo mais num exercício com os seus alunos. Mas quer dizer, e 11 anos não é também um tempo assim tão recuado para que um homem com aquela idade e com aquela experiência tenha mudado de então para cá. Portanto, era o que faltava numa altura, numa semana em que todos olhamos para imagens assustadoras em Espanha de um rapper que foi preso por causa de delito de opinião em relação à monarquia. Era o que faltava que agora nós fôssemos atrás do Sr. Cowpers, porque há 11 anos disse aquilo que provavelmente não devia ter dito, ou fez fixar pensamentos com os quais nós não concordamos. Portanto, eu seria mais daquela onda de ele devia ele ter passado por um processo de filtragem, um processo de entrevista, e eventualmente nessa altura, certamente quem se opusesse mais àquela escolha iria levar todos estes, vamos chamar podres, para o confrontar com isso, e aquilo seria escalpelizado na altura e tratado na altura. Quando não é a justiça que faz isso, ou quando não são os decisores políticos, porque isto trata-se de uma escolha política, quando não são os políticos a fazerem, faz isso a comunicação social. Desta vez fez mal, porque apresentou aquilo de uma forma atual, como se aquilo fosse... Em relação a isso que estás a dizer, deste poder, entre aspas, da comunicação social e das redes sociais, o que eu queria perguntar aos dois é, ok, vamos pressupor, Zé Pedro, neste caso para ti, que as pessoas não devem, lá está outra vez a palavra responsabilizadas, não devem ser responsabilizadas por aquilo que escrevem. Mas vamos recuar, aliás, vamos voltar aqui para o presente. Por exemplo, quando eu vejo, e vou voltar à Ana Gomes porque este exemplo eu achei isto muito parvo. Quando a Ana Gomes goza com um miúdo do CDS pelo cabelo, nós já estamos a chegar aqui a um patamar um pouco tontinho. Ou seja, pegando na tua ideia, que eu concordo que, bom, cada um tem direito à sua opinião, mas depois essa questão da opinião dá para nós termos momentos destes, em que isto já não é opinião, estamos só todos a gozar uns com os outros. E daí a minha preocupação em não haver, eu não lhe quero chamar consequências, mas ilações que possamos tirar à sociedade quando as figuras têm estes momentos. Ou seja, o que eu pergunto é, o Cowpers escreveu isto, é a sua opinião.
a Ana Gomes escreve aquilo, eu sei que são coisas incomparáveis, ou era, são coisas incomparáveis, mas agora temos muito estes exemplos, não é? Qualquer pessoa conhecida diz uma coisa e depois pede desculpa e pronto, passou, vamos para a próxima. E depois não há aqui uma reflexão de conhecer o pensamento, e seria, eu acho que isso era importante. Agora, concordo que não possa não ser este o caminho, mas era importante que de vez em quando uma pessoa diz umas gajo coisas... fosse pendurado no pelourinho. De vez em quando um gajo ia ser pendurado. Não é isso. É só... Pá, isto parece-me tudo efêmero, percebes? Não conta para... Olha lá, Pronto, não antes adianta. de passar, é uma coisa muito rápida, se me permites, sim, Zé sim. Pedro. Zé Pedro, não és tu? Desculpa. Que é o seguinte, é que no caso do Cowpers ele não tinha razão, no caso da Ana Gomes ela tinha. Atenção uma coisa. Eu vi esse tweet ontem às altas horas da madrugada e achei uma maravilha. Mas nela acho duplamente uma maravilha. Não achei nada. É a maravilha pelo gozo ao rapaz, mas é a maravilha pela cena do batom. Ou seja, em que o rapaz se respondeu muito bem. Olha, aquele no vídeo parecia um bocadinho tonto, mas na resposta que dá à senhora ex-candidata à presidência, bem, dá-lhe ali uma cuidadinho. Falou da questão do batom, disse que se não tivesse a falar de Mamadou, mas se tivesse a falar de André Ventura, se ele não fosse do CDS, mas fosse não sei o mais, no dia seguinte havia todas as vedetas e os políticos estariam com o cabelo igual ao dele em solidariedade. É muito bem metida, porque Ana Gomes, que fez a cena do batom, depois vai-se pôr a fazer exatamente o mesmo, que foi o insulto de André Ventura. Exatamente o mesmo. Mas isso não me surpreende, mas surpreende-me zero. Só que eu, na altura, assim como falámos aqui, e desvalorizei completamente o que disse Ventura, neste caso também desvalorizaria o que disse Ana Gomes, e até acharia graça. Mas no caso dela tem duplamente graça, porque para mim mete a pata na poça. Para os fãs dela, com certeza, pode dizer o que quiser. Está um bocadinho naquele patamar do Salvador Sobral, quando disse em público que podia até dar um traque, que as pessoas batiam palmas. Pronto, quando é assim, e aí Salvador Sobral também foi um gênio ao dizer isto, porque de facto é o que acontece. E a Ana Gomes, para os seus fãs, pode fazer o que quiser, eles vão aplaudir, não há crítica. Mas, assim como para mim Ventura, aquilo não tinha assim especial gravidade. Pode ser feio, pode ser fuleiro, pode ser um bocadinho ordinário, pode ser mal criado, isso tudo bem, mas daí a fazer-se uma cena política à volta daquilo e tudo a pintar os lábios foi perfeitamente ridículo, a resposta e não o que ele disse. Sobre isso que estás a falar, da questão dos insultos, diz. Não era isso, é a questão das consequências das coisas. Mas tu sabes que... Parece que estamos um bocadinho num freestyle, não é? Mas pode haver... Põe ruído, na literatura portuguesa, na literatura portuguesa estás cheio destas coisas. E eu não acho isto péssimo. Ou seja, estas provocações e a resposta da Ana Gomes ao rapaz, que é muito boa para mim, como a dele também foi uma boa disputa. Ele tem uma desvantagem e, portanto, acaba por ter mais mérito. É que ele é um chaval que ainda nem atingiu a puberdade e Ana Gomes já tinha dado para ter juízo. Mas eu não vejo, eu acho que o discurso deve ser mais provocatório, enfim, nesta linha, não passando dela, não ofendendo, mas a questão de fazer uma referência estética, eu como tenho muito poucos complexos, e sou militante contra os complexos. Acho que o rapaz defendeu-se muito bem, não se deprimiu, não se enfiou no seu buraco e respondeu-lhe à letra. E acho isto bonito, acho isto literário, acho isto romântico. Eu gosto de ver, eu gosto de assistir. Portanto, repara, é o tal saneamento. Se nós formos agora pegar nestas coisas e dizer, não pode dizer isso, não pode dizer, o cabelo do rapaz, é que não se pode criticar nada. Nós estamos numa fase, e eu que agora fazemos estas coisas, blogs tenho desde 2002 ou 2003, portanto, ou antes, enfim, já nem sei. Foi desde essa altura que eu tenho opinião, mais lida ou menos lida, não interessa, mas cago sentenças desde essa altura e desde portanto, há 21 anos praticamente, há 20 anos. Eu acho que nunca houve tanta dificuldade em uma pessoa falar abertamente sobre qualquer coisa. Não posso dizer que um é gordo, não se pode dizer nada. Não se pode dizer nada. E já estamos neste ponto em que, quando há estas provocações, que são figuras de estilo ou não, são exageros, é o que tu quiseres, também já não se pode. Temos de ser responsabilizados. Isto vai dar, se vai por este caminho, o que acontece é que a sociedade fica muito chata, fica chatíssima, fica fuleira, fica cinzenta, estás a ver? Fica tudo muito, todos aqui a medir as palavras, não podemos dizer, se diz alguma coisa, não, isto já é ofensivo. Tudo ofensivo, tudo insultuoso.
Vão-se matar, As pessoas têm defeitos, todos temos defeitos, e brincar com eles, seja com os nossos próprios, seja com os outros, é ótimo. E aquele rapaz que disse... Eu acho isso bem, o meu problema é quando só isso é que existe, percebes? Eu estava a ouvir o que ele estava a dizer sobre... Quando é esse o discurso que estamos a ter uns com os outros... Mas não é só esse, tu repara, tu estás numa rede social, tens que estar disponível para a crítica, e se eu te for lá mandar uma boca, pronto, tu responde à letra. Sim. Ou então não respondes, dizes, olha, pronto, eu sou um desgraçado. Aqui a questão e eu termino com isto, eu acho que eu estava a ouvir, eu comecei por ver o vídeo do rapaz, e achei aquilo um bocadinho tontinho. Repara, e não no aspecto da discussão política, e aliás, que eu não tenho acompanhado nada, nem quero saber nada, nada do herói da guerra, do Mahmoud Abbas e das petições para deportações, não é isso nada, desliga, e não tenho paciência. Mas em termos de texto, vê-se que é um rapaz que, lá está, ainda nem alcançou a puberdade, está numa juventude, daqui a 10 anos, assim como o senhor Presidente do Juiz Tribunal Constitucional, porventura pensará de maneira muito diferente, quando for olhar para os seus vídeos vai ter um bocadinho de vergonha, como nós todos temos, do que fizíamos há 20, 30 anos. Isso é normal. E depois a senhora ex-candidata foi lá mandar uma boca. Eu não vejo grande gravidade. Como também não vi a questão do Ventura dizer que não sei o que é da outra do batom, eu não vejo gravidade. Helder, não vês também como o Zé Pedro gravidade? O avô bêbado foi ofensivo para alguém, o avô bêbado com isso. Eu não consigo ver, não consigo ver a ofensa. Deixa ver se o Helder vê. Responda-lhe à letra. Helder, vês aqui que devemos manter de uma forma saudável, vista por uns como Zé Pedro saudável, outros não tanto, de provocações, de uma ligeira ofensa, ligeira, não é ofensa, também brincar com o cabelo não é ofensa nenhuma. Ou devemos tentar elevar um bocadinho o debate, ou nem devemos tentar fazer isso nas redes sociais, porque isso é impossível. Isto para esta discussão que estamos aqui a ter sobre estas figuras, as nossas figuras, vá. Eu percebo. Eu não queria estar aqui sempre a convocar a questão da idade e do gap geracional, mas a verdade é que eu passei toda a minha infância e a adolescência sem redes sociais. O início da minha vida adulta foi também sem redes sociais. Portanto, estou habituado ao antes e àquilo que é a vida atualmente. E mesmo as redes sociais também mudaram bastante. E eu lembro-me de ser a coisa mais normal do mundo, este tipo de... Até em termos sociais, na escola, no início do trabalho, na rua, em brincadeiras, ser a coisa mais natural do mundo, este tipo de pegas, tanto de parte a parte, ou seja, tanto naquele que foi o comentário de Ana Gomes, como na resposta que eu não sabia, mas o Zé Pedro contou-nos, que o miúdo foi dar a Ana Gomes. Portanto, ali não era propriamente uma aula de teoria política, ou de prática até, era mesmo só um vídeo tonto, e Ana Gomes achou que poderia, e acho que sim, acho que pode ter aquele comentário. Agora, eu não equiparo, apesar de isto parece uma coisa tendenciosa, eu, apesar de tudo, não equiparo uma coisa à outra. Eu acho que a forma como André Ventura se referiu aos candidatos que estavam com ele na corrida a Belém, e também Jerónimo de Sousa, que não era candidato, mas é secretário-geral do PCP, aquilo às vezes também precisa de um contexto. E julgo que aquilo foi em Porto Alegre, e digamos que aquele entusiasmo, pois, e a forma como ele falou, in vino veritas, ou seja, in vino ordinaritis. Exato. Mas eu não sei em que estado é que Ana Gomes estava ontem à noite, atenção, não sei se não lhe dá no conhaque. Eu também não. O resultado, com certeza, o resultado é que para mim ainda assim é diferente. Mas porquê? Porque provavelmente, quer dizer, o avô bêbado, o Beto Cascais, por exemplo, tem acho graça, ele referiu-se ao João Ferreira nessa altura como Beto Cascais, não era? Algo do género. Sim. E da outra está toda pintada assim, com os lábios todos muito encarnados, também é normal. É como esse ter essa da Marisa Matias, aí percebe-se bem onde é que ele quer chegar. As outras também achei que então eu não percebi, a maldade é vossa, eu não percebi. Não é.
Não é? Ou seja, é que ele não disse só isso. Ele não disse só isso. Foi a forma como disse, a intenção. Pá, há intenção nas palavras, não é? Nos tweets não dá para perceber a intenção. Neste caso, no vídeo dele, deu bem para perceber. Eu, pelo menos, percebi. Sim, Pá, sério. E estamos aqui duas pessoas a dizer, pode não ser verdade, ou pode. Mas chama-se aqui mais uma. Exato, por exemplo, ou o próprio. O teu gato. Sim. Exato. Não, eu acho que naquela noite ele estava bastante empolgado e lá está. E essa expressão latina traduz bem aquilo que se passou naquela noite, e acho que em algumas caracterizações, e claro que estávamos ali no domínio da caricatura, tiveram mais graça do que outras. Não é a coisa mais cordata do mundo referir-se a Jerónimo de Sousa como aquele avô bêbado. Ou aquele tio chato que a dada altura deixa de achar graça às nossas piadas. E na altura nós falámos disso, julgo eu, e acho que aquilo é mesmo decalcado. Por um lado é aquela condição eventualmente ébria em que se encontrava, e depois, não posso atestar, não posso garantir que era nessas condições que ele se encontrava, mas posso desconfiar, não é? Estava lá. E depois é a questão de... depois aquilo é tudo muito assumido, é mesmo um decalque do Trump. E, portanto, com isto eu quero dizer o seguinte: eu acho que, por exemplo... Mas Ana Gomes também. O Trump também era gajo para dizer que o puto tinha um capacete prussiano. Mesmo assim, nem Ana Gomes nem André Ventura gozaram com uma pessoa com uma deficiência motora, como Donald Trump. Portanto, ainda não chegámos aí, felizmente. Lembro-me bem desse momento. Exatamente. E apesar de tudo, há o bom senso e a civilidade. Quer dizer, felizmente ainda não temos... esse calibre de políticos. Acho que a malta está muito sensível e muito complexada, eu acho. Não, claro, mas has de convir que uma coisa é quando a própria pessoa faz piadas com a sua própria deficiência, seja ela de que natureza for. Outra coisa pior, no caso do rapaz, ele pode perfeitamente fazer o que quiser daquele cabelo. É que o cabelo não é um problema, não é? Mas eu não sei o que vocês estão agora a falar de deficiência. Acho que isso é um bocado diferente. Mas aquele cabelo, apesar de ser muito mau, não é uma deficiência. Eu já tive um cabelo parecido com aquele. É o que eu estou a dizer. Eu já usei calças de corsário, aliás, e fui tão vindimado por um amigo que ainda hoje tenho esse trauma. Isso é saudável. Um dos meus melhores amigos traumatizou-me com umas calças de corsário, que eu depois de eu ser vilipendiado, até dei razão. Eu próprio depois saí das calças e pus-me a olhar para mim próprio e a gozar. Portanto, levei o que merecia e aprendi a lição. Portanto... Sim, mas aqui, ou seja, isso é o contexto familiar de amigos. Mas repara, mas há muitos amigos que podem pensar assim, não posso dizer, então se o rapaz gosta, não vou dizer, o rapaz gosta. Não, mas é dizer, não há problema. Pois, mas por isso é que eu comecei pela vida que nós tivemos antes e agora durante as redes sociais, e eventualmente num pós primeira, segunda, terceira vidas das redes sociais as coisas vão mudando certamente. Mas sim, eu sou muito contra, embora não pareça, porque às vezes é o detalhe, às vezes é ali o tom que muda um bocadinho a nossa percepção daquilo que é um insulto e daquilo que não é senão uma brincadeira. Mas sou bastante contra essa higienização da linguagem. Deixa-me só acrescentar uma coisa, até porque as redes sociais têm a questão de isto não ser cara a cara e, portanto, às vezes depois resvala para eu não lhe digo bullying, mas, ou seja, a troca de galhardetes aqui, como nós estamos a fazer, cara a cara, portanto, estamos os dois ou estamos mais uma pequena audiência. As redes sociais, aquilo parece-me que não é desfavorecido, mas a pender só para um lado quando um dos lados tem muito mais força. Portanto, o miúdo, se não fosse o miúdo do CDS e fosse o miúdo de outro registro qualquer, do outro espectro já estavam a defendê-lo e a dizer, mas como é que foste capaz e não sei o quê. Portanto, quando eu tenho alguma reticência nisso que estás a defender, e bem, até consigo concordar, Zé Pedro, é mais quando se passa no campo das redes sociais. E pronto, o exemplo que dei do Donald Trump não é um bom exemplo, porque acho que não estamos aí. O Trump já está na... Diz. Não, estava a dizer que isso, de facto, as redes sociais têm essa capacidade de cavarem trincheiras e cavarem cada vez mais fundo. E as pessoas estão entrincheiradas e estão, portanto, aquele que está do outro lado é o meu inimigo.
é o meu inimigo por isso. variedíssimas razões. E isso, de facto, as redes sociais aprofundam muito e tornam isso bastante visível e então as pessoas, de facto, trocam tiros. E gostava que nós nos defendêssemos e apresentássemos argumentos sem ser pela questão física e não pelas ideias, pelo debate de ideias. Claro que podemos ter esses momentos isso também é um engraçados. Isso também acho que sim. Isso também é um bocadinho valsa, ou seja, porque não acho. O teu ponto com isso é que então desaparecia. E tu lembras do Manifesto Anti-Dantas? Aprecias. Mas é que tu estás Não sim, estou, está bem, não é estou. Que A questão é... a literatura e da cultura é meio... As provocações... É rasteiro. Não, as provocações devem existir e são saudáveis. E nós devemos ter poder de encaixe. Repara, há para mim coisas muito mais ofensivas, ou que eu não gosto de ler, e muitas vezes é nesse ponto em que estás a dizer, quando se entra muito na profundidade da discussão já no coisa, aí é que, porque bem, é como diz o outro, vamos todos morrer, não é? Não tarda, e portanto as pessoas chateiam-se com coisas demais, e às vezes essas provocações, a brincadeira, Ana Gomes com certeza não concorda com o miúdo, disse que ele tinha um capacete prussiano, e o rapaz respondeu-lhe na boa, tudo bem, seguem, agora tinham que ali discutir ciência política, ali no Twitter. Este é que é o ponto, mas o miúdo dar a opinião que ele tem, para que é que se foi ali? Porque foi engraçado, Ela pronto, eu não tenho sentido de humor, então acho que não serve para nada aquilo. Mas nem deixa de servir, não serve, nem deixa de servir, é uma provocação, eles são diferentes, sabes que a diferença, e esse é outro ponto, eu acho que nós não saímos daqui, e temos que acabar não tarde desta reunião, mas as diferenças que cada vez mais uma certa grupeta, aí já não é só a outra, é a maiorzita, quer acabar com elas. Eu isso sou contra, nós somos de facto diferentes. O rapaz do CDS, que com 15 ou 14 ou 16 anos, não sei, anda de blazer, é muito diferente da tropa da Ana Gomes. As pessoas são diferentes, e isso é ótimo. É ótimo que haja rapazes como ele e rapazes como aqueles que seguem na rua, e o da rasta e o não sei o quê. Acho isso maravilhoso, é a diferença. E nessas diferenças nós não gostamos todos do mesmo e podemos provocar. Isso é saudável, devemos rir. Quer dizer, este é que é o ponto. Se eu vou ver insulto em tudo e depois é o perigo da autocensura. Eu quero mandar uma brincadeira a alguém. Às vezes até já há amigos, uma pessoa não sabe se pode. Isto é horroroso. Eu acho que é horroroso. E acho que é pouco saudável. A malta não fará mais nada a não ser andar chateada e irritada. E vamos só discutir coisas sérias. Porque não se pode brincar com nada. Eu não posso brincar com o cabelo do rapaz. Só posso atentar ao que ele disse sobre a deportação de um indivíduo que, por amor de Deus. Sabem que, José Paiva, acho que aqui não quero insistir... Eu não defendo nada do que o José Pedro acabou de dizer, mas, portanto, a crítica não é para mim. Não. Eu agora até falei na questão mais ampla de se querer. E concordo. Eu não estava a falar de Inês, estava a falar sobretudo desta perseguição à diferença que existe. Eu acho que devíamos ter... um bom exercício é ir à RTP Memória, parece um velho a falar, mas de vez em quando a fazer no zapping, ou então procurando na box programas antigos do Hermano José. Aquilo era uma coisa incrível, meu, em vários formatos, fosse o Parabéns, fosse variedíssimos talk shows, fossem concursos, coisas que no Portugal ou no mundo de 2021 não passavam mesmo, e isso significa qualquer coisa, significa que nós mudamos em 20, 30 anos e não necessariamente para melhor. Não, então no campo do humor não mudámos de certeza, porque continuamos a brincar com as mesmas ideias e com os mesmos preconceitos. Quer dizer, o miúdo Beto com o cabelo, há quantas vezes é que nós já não ouvimos isso? O meu ponto é mais para esse. Mas, por exemplo, eu percebo, mas por exemplo, mas devíamos de facto aprender muito mais com o Hermano José e com o Hermano José que já foi, que é ainda atualmente, quando falas com ele, mesmo em off. E já agora o miúdo podia ter-se lembrado de dizer que a Ana Gomes é igual ao Hermano José. Sim, por exemplo. Acho que era uma boa forma de... Até porque o miúdo respondeu, olha, Zé Pedro, estavas a dizer que não devemos ser cinzentos, mas a resposta dele até é meio cinzenta porque responde com a tal questão dos lábios, não é? Não, mas portanto, é uma provocação. Mas é provocação com provocação, eu não acho. Mas lá está, olha, até te digo mais, eu gosto muito mais. Quem vai à guerra dá e leva. Gostei muito mais dessa provocação, acho que tem muito mais graça, a mim pelo menos dá muito mais graça do que o capacete da Prússia, pronto.
Epá, sim, boa, doutora Ana Gomes, embaixadora. Foi a primeira coisa que se lembrou, foi de gozar com o cabelo, não tem inteligência para mais. É que tem inteligência para mais, aí é que é o ponto. Mas tem desculpa, graça, tem graça. Não, mas pronto, eu não tenho sentido, sou o velho. Tu estás um bocadinho... Tem graça, não. Eu quando estava a ouvir o rapaz, deve haver uma série de malta a ouvir-nos que não faz ideia do que é que se passou, mas acho que também já perceberam mais ou menos. Mas eu quando estava a ver o vídeo do rapaz, foi a primeira coisa que eu imaginei, não pensei nem tão, não fui tão a leste, mas eu olhei e disse, este gajo tem um capacete? Pronto, só não lhe fui lá dizer aquilo porque olha, esse gajo não me lembrei. E aí, como eu não sou um ex-candidato à presidência, aí sim era só mesmo bater, não é? E como eu calculei depois do vídeo, disse, este gajo já vai levar o suficiente, não é preciso mais um. Mas estamos-nos a esquecer de um ponto importante. A Ana Gomes veio pedir desculpa e tirou o tweet. Portanto, ela não... Mas sabes porquê? Mas deve ter sido pela resposta dele. Isso é que ainda é pior. Isso é que ainda é pior. Isso admito que sim. Mas isso é que me deixa piurso. Não, essa eu não sabia que ele tinha tirado o tweet. Eu também não sabia e acho mal. Mas, porque já agora aceita o ressalto e aceita o efeito bumerangue de uma piada como essas. Mas a piada era muito boa. A mim talvez me tivesse ocorrido. Se não mas devia estar com o conhaque então. Não, depois, talvez, não sei. Porque aquilo também foi tarde, porque eu quando vi tinha sido publicado há muito pouco tempo e era tarde, portanto, anda-lhe a dar no conhaque. Mas a coisa mais fixe é que a mim não seria certamente o capacete prussiano que me ocorreria, seria mais na linha de um Luís Represas, capacete ou o bonequinho da Playmobil. E pronto, e portanto vamos aprofundar as piadas possíveis sobre... Eu com a minha calvície, sempre que vejo um cabelinho daqueles, eu fico assim a salivar. Olha, podia vender. Digam-me só uma questão. Nós vamos com quanto tempo de reunião que eu não sei. Não faço ideia. Vamos com quanto tempo de reunião? Não sei. É que eu acho que está boa e não precisamos discutir mais nada. Acho que já vamos para aí com 25 minutos, se não me engano. Não faço mesmo ideia. Tenho algum receio. Foi, aliás, o assunto que mais se falou esta semana. Foi do capacete prussiano. Sim, até porque o outro tema que eu tinha eram as autárquicas e o Rui Rio e se calhar, pronto, senão vai ficar muito cinzento talvez. E podíamos só deixar isto, ficou animado. Não sei, digo eu. Senão podemos ir. Tu é que mandas, queres o quê? Isso é perguntas retóricas, é? Não, eu nem sequer estou agarrado ao lugar. Como o Rui Rio. Olha, estás a introduzir o tema. Bom, mas então vamos... É que eu não faço a mesma ideia, mas portanto vá, uma ideia ou outra... não sei se quiserem, vá, última vez que vou perguntar isto, senão... Acho que seguimos. Então seguimos, siga. Siga para outro segmento. O Heller está mesmo em Marte, o Heller está com delay tremendo, já não sei se já reparaste. Pois está com, não é 11 minutos, eu agora dizer outra palavra. Pois e depois lá está, depois não podes. Não, mas eu posso, não era o que eu queria dizer, nem fazia sentido. Está bem, vamos para a nossa pisadeira e se quiserem podemos falar por lá desta entrevista ao Rui Rio ou não. É o que eu vou fazer. Então, olha, ainda melhor. Pronto, desculpem eu ser assim um porco. Então vamos lá. Bom, aqui na nossa pisadeira vermelha, depois desta reunião de condomínio bem animadinha, vamos lá ver. Hélder Gomes, podeis dar sua pisada, por favor? Desde que não seja no Rio. Pois bem. Pois, a questão é essa. Então vamos discutir aqui o tema, porque eu também estou no Rio. Então vá, posso dar a minha e depois vocês gladeiam-se pela vossa? A minha é muito rápida e foi uma coisa que eu vi hoje e que achei muito engraçado. Então, há aqui uma notícia que dá conta que o Vaticano pode vir a sancionar com demissão quem não quiser vacinado, quem não quiser ser vacinado. Ou seja, é a Igreja a impor aos fiéis a ciência. Isto é uma coisa absolutamente maravilhosa. Não sei se estão bem a perceber, os funcionários do Vaticano que rejeitem tomar a vacina contra a Covid podem perder isto já não é tão maravilhoso, como é óbvio, podem perder o vínculo de emprego, dado que colocam em risco a saúde pública. Portanto, por um lado, sendo uma coisa terrível, não é? Por outro, devo aplaudir o facto, não é a primeira vez, mas assim, o Vaticano dar o braço à ciência. De facto, nós estamos a caminhar para um mundo cada vez mais interessante.
E por isso dou os meus parabéns, deve ser pela influência do Papa Francisco, que é um homem bastante moderno e já veio falar de facto da ciência, dos negacionistas e da Covid, e por isso dou a minha pisada, é uma pisada de carinho, na verdade, ao Vaticano. Bom, posto esta minha pisada que é muito rápida... Não, espera lá, que eu vou dizer... queres... Isso. O que é que... Porquê? Helder? Não, cuidado com isso, pisadas de carinho no Vaticano. Mas é com distância, com distância. Mas Pedro, querias acrescentar então, podes, força. Queria, já não sei o que, mas era sobre a tua pisada, mas vocês põem estas coisas, mas já não sei, olha, não passou-me, já te digo o que era, mas era uma coisa muito engraçada. Então, Helder Gomes, enquanto o Zé Pedro se lembra do anexo à minha pisada, queres começar a tua, que se vai estender até ao Zé? Não, já sei o que era. É que os castigos, desculpa lá, Helder, é que os castigos da igreja serem o despedimento é muito bom. O pessoal que só lhe acontecer é que, se formos ver a história, antigamente era pior. Malta mesmo assim, quando tu agora estás a dizer que isto já não é brincadeira nenhuma, podem perder o seu emprego. Noutros tempos era pior, não era só o emprego que perdiam. Sim, mas mesmo aí ainda estão muito modernos. Pois é, mesmo nos castigos estão modernos, não é? Pois é. Até já estou a ficar um bocado com pena, na verdade. Se castigado pelo Papa vai só para casa. Olha que esta, hein? Pois. Onde é que isto já se viu? Bem, no fim do programa ainda Bem, enfim. Helder, vá, agora com delay ou sem delay, dá lá a tua pisada. Pois a minha questão é exatamente essa do delay. Eu temo bem que já tenhas feito a pergunta que eu acabo de ouvir há uns sólidos 5 minutos. E portanto não sei se nós estarão já, sei lá, a dormir. Nós já fomos dormir, é 1 da manhã, já estamos na cama e tu estás a falar neste momento sozinho. É isso mesmo, mas olha, eu estou com alguns problemas. Porque na realidade eu também estava com o rio fisgado para a minha pisada e por isso é que não tinha interesse nenhum em falar do Rio e da entrevista, ótima entrevista aliás que Rio deu à Rádio Observador. Foi à rádio mesmo, não foi? Foi. Pronto, mas olha, eu tenho assim um sortido rico de pessoas em quem poderia dar uma pisada. Para já, não sei se vocês acompanharam, mas Eduardo Cabrita foi ouvido numa comissão parlamentar, daquelas regulares, e não teve assim grande hipótese ou grande rasgo para se defender e para atacar o maior líder da oposição, ou o líder do maior partido da oposição, Rui Rio, lá está, que será objeto de pisada por José Pedro Silva. O Cabrita não teve outro rasgo senão recorrer a um tweet que era bastante mau, era mesmo muito mau, de Rui Rio, em relação ao caso do CEF. Mas este tweet tem 2 meses, portanto Cabrita precisa de, lá está, um delay de 2 meses para se proteger do caso do cidadão ucraniano assassinado nas instalações do CEF, está quase a fazer 1 ano. Mas, quer dizer, Cabrita já estamos fartos de debater, não é? Por isso, eu sei que, sobretudo aqui o Zé Pedro Silva ficará muito agradado com isto. Isto já leva algum delay, lá está, com a minha, esta comunicação. Manuel Salgado, tenho um delay de 1 semana, a minha pisada, mas eu acho que o Manuel Salgado merece desfilar aqui na Pisadeira Vermelha, porque ele está suspeito de violação de norma urbanística e de prevaricação no caso do Hospital Covo Tejo, e apresentou admissão da liderança da Sociedade de Reabilitação Urbana, apresentou admissão ao Fernando Medina, Presidente da Câmara de Lisboa, porque foi constituído arguido e, portanto, achou que não tinha condições para continuar no cargo. Medina aceitou, dizendo que é com relutância e tristeza que aceito isto, mas o mais engraçado disto tudo é que o próprio Manuel Salgado, que rejeita qualquer crime, portanto ele não, na sua opinião, não cometeu qualquer violação de norma urbanística nem prevaricação no caso da aprovação dos terrenos para o Hospital Covo Tejo, que toda a gente diz que é um verdadeiro atentado urbanístico, lá está.
O que é curioso nisto tudo é que, e pronto, ele tem todo o direito e terá certamente a oportunidade de defender o bom nome. O que é curioso nisto tudo é que há 3 anos, lá está, esta é a tal questão de se tem ou não importância aquilo que nós dizemos, na realidade foi há 2 anos, aquilo que nós dizemos há 10, 11, no caso 2 anos. Eu acho que neste caso em particular, e não querendo estar a ser incoerente com aquilo que dissemos na primeira discussão que aqui tivemos, a verdade é que, questionado por um jornalista do Expresso, ele disse que sim, de facto arrependo-me, assim, a pensar bem naquilo que fiz, arrependo-me da volumetria do Hospital Covo Tejo, que era excessiva e, na altura, em 2019, não teria aprovado. Se fosse hoje, não o teria aprovado. Portanto, ele diz isto em 2019. 2 anos depois é constituído de arguido. Eu sei que são coisas diferentes, uma coisa é a avaliação que ele faz depois da aprovação do projeto, e outra coisa é ser constituído arguido e suspeito de crimes. Com certeza que são coisas muito diferentes. Mas, e isto certamente, e este homem está ligado à autarquia lisboeta já há muitos anos, e é inocente, até prova em contrário, que é assim que deve ser. Mas certamente que muita coisa, e isto foi uma das dicas que Zé Pedro Silva me deu nos últimos dias, muitas coisas haverá ainda por apurar, no caso do Manuel Salgado, mas eu acho sempre graça é esta questão de, pá, há 2 anos, de facto, olhando para trás, retrospectivamente, não teria aprovado aquele projeto. Agora estou a ser indiciado neste projeto. Atenção que está tudo ok, nada daquilo que eu fiz está errado, e não disse, agora que é suspeito e foi chamado a responder em tribunal, não disse que de facto não concordaria nesta altura com a obra. É um virar de casaca que vamos ver qual será o desfecho. José Pedro, então vá, tens as honras da noite para dar a pisada ao líder do PST. Agarrando antes na pisada anterior, só para dizer que há qualquer problema com o apelido Salgado. É só, eu acho que quem se chamar Salgado e não tiver problemas, acho que devia ir à conservatória. Há um fotógrafo muito conhecido. Pronto, ele que se vai Porque chamar se não me engano, penso que ainda não foi apanhado em nada. Mas ele Mas que é vai brasileiro, rapidamente à pronto. conservatória. Pronto, então. Não, mas eu ia por aqui. Aliás, se eu fosse o Ministério Público, pegava nos portugueses todos que se chamam Salgado e começava a ir ver, porque isto, há aqui qualquer coisa. Agora, Rui Rio. Vamos lá. Rui Rio, eu nem sempre bem para onde começar, mas Rio, nem é sobre esta entrevista, mas Rio não para de atirar a barra à parede. Ainda não acertou uma nos últimos tempos. É inacreditável. Atira e o barro não cola. Pronto. Terá que fazer de outra forma. Não sei como é que se faz barro, mas tem que ali juntar mais qualquer coisa. Ou então pode passar a fazer, como fazem aqui as minhas filhas, é o slime. Ele começa a fazer slime. A questão é esta. Eles já disseram coisas. No outro dia ia pôr o primeiro-ministro em tribunal, não sei o quê. Agora a última era adiar as eleições, que discutimos aqui. Ele queria mais 2 vezes, portanto ia acertar em dezembro, também não pegou. Não acertou. Hoje disse horrores de Rui Moreira e de Carlos Carreiras. É essa a questão. Depois, para além de não acertar de fazer uma péssima oposição, que só foi bom quando o picaram internamente Montenegro. Depois disso tudo, ainda se deixa cair nesta armadilha de andar à luta com os seus autarcas. Rui Moreira não é o seu autarca, com certeza que é independente, mas neste caso são Carlos Carreiras. E isso é de facto ser imbecil demais. Já está a ultrapassar todas as medidas, porque ele nunca foi da ala de Carlos Carreiras. Aliás, Carlos Carreiras apoiou, salvo erro, contra ele o Pinto Luz. Portanto, é evidente que não se gostam. E não só Carlos Carreiras, muitos outros autarcas também não vão com Rui Rio. Agora, ele, enquanto líder, tinha que ter tido a inteligência básica, não é preciso a genialidade,
a inteligência básica de nos últimos anos ter feito aproximação, mais ou menos. E vai para as entrevistas a poucos meses das eleições autárquicas, malhar nos seus autarcas, neste caso em Carlos Carreiras, que é um autarca... Foi um belo malhanço. Foi. Carlos Carreiras, eu consigo ter uma opinião sobre ele, porque e que vocês estão aqui a ver foi ele que fez, não é? Eu estou justamente no município dele. Não sou um enorme fã. Não dá para ver, mas temos uma ideia, sim. Pronto. Eu não acho que seja uma autarca, também não acho que seja um excelente autarca, porque... Mas quem é da linha de Carlos Carreiras é quê? Carreirista, não é? São os carreiristas. Eu acho que para a média nacional é um excelente autarca. Mas para uma utopia já não será tão bom, porque o diabo está nos detalhes e os problemas dele também. Agora, de facto, para o presidente do PSD estar à bulha com os seus autarcas e com aqueles que podem ganhar, porque Carlos Carreiras é manifestamente um dos que pode ganhar uma Câmara, isto é um bocado, a pessoa fica assim um bocado perdida, não é? Diz isto não, ninguém está muito bom da cabeça. E, portanto, curiosamente ou não, na mesma altura começam a empurrar Passos Coelho. Gostes ou não de Passos Coelho, eu não tenho a menor das dúvidas que é o que dá o pontapé no estaminé, como disse a outra. É o que dá o pontapé no estaminé. São as insónias de Costa e de Pedro Nuno Santos, e é, mais uma vez, seja de acordo ou não com o que ele fez e com o que ele pensa e com as políticas dele. Mas, objetivamente, temos que dizer que é o único, neste momento, capaz de fazer despertar o centro-direita. O único. Não há mais ninguém. Montenegro já teve aquela saída em falso. E, portanto, Rio, que eu até, em teoria, diria que tinha que fazer o seu caminho, cumprir o seu mandato, e no outro dia falávamos aqui nisto à conta do Chicão, e, portanto, Rio não é diferente, mas uma pessoa chega à conclusão que não dá. Portanto, continuou a fazer. Ele que era o homem do banho de ética, todo que vinha com aquela aura antissistema, não é? Era uma espécie de Ventura, mas com quem se pode ir jantar fora. E depois vamos a ver, e não é. Portanto, manteve as suas guerras internas, é um tipo conflituoso, não fez questão de fazer pontes, esta expressão é horrorosa, mas tinha que ser, e portanto não é um líder, não é bom na oposição, não é bom no seu partido, a acabar com as divergências e a acabar com as distâncias, porque é evidente que ele tinha que cuidar, como se fosse tinha que cuidar de Carlos Carreiras, tinha que ter vindo jantar com ele várias vezes, muito bem, nós não gostamos um do outro, mas tu és aqui o homem de Cascais, Xirás, tinha que ter feito isto para dar força ao seu partido, e não, a poucos meses das autárquicas está a dizer mal do homem, a dizer que foi ele que nas eleições passadas que destruiu aquilo tudo, ele é que é o responsável pelo desastre. Enfim, Rui Rio tem que levar uma pisada enorme, mas não é só no dia de reflexão, é para fora do PSD. E, como eu digo, que a única salvação do centro-direita é começar a aparecer e começar a ter uma linha, uma estratégia. Mais uma vez, gostes ou não, quem não é do PSD tem que ter pena, mas eu não sou do PSD, nunca fui do PSD, não sou militante do PSD, não tenciono ser, não me recordo se votei neles, mas penso que em coligação, e portanto acho que é a salvação da oposição, e mesmo para o governo, é sempre bom, nós se formos democratas, não é? É sempre bom uma oposição forte, e esta não é. Rio eu acho que só é boa oposição dentro do seu partido. Isso é que parece que ele faz bem e é forte e mostra os dentes. Portanto, pisada não só no dia de reflexão, mas para fora dali, dar lugar a outros. Vamos ver o que é que acontece nos próximos tempos, e se não fica já aqui uma das previsões do dia de reflexão de um regresso que já está mais do que anunciado, não é? Bom, está feito aqui a nossa piscideira vermelha e vamos ainda mandar as pessoas a um sítio, vamos ver para onde, que continuamos bem em casinha, não é? Ora bem, então, Hélder, vais mandar as pessoas para onde hoje? Vou mandar as pessoas para uma série chamada Fauda. Quem? Que, ao que julgo saber, ao que eu entendi, Fauda. O que é mais hilariante nisto tudo é que aqui isto está tão dessíncrono, não é? Que há um desfazamento qualquer e vocês estão a ouvir e a reagir em tempos que não fazem muito sentido para quem nos está a escutar. Bom, mas Fauda é mesmo assim que se
que se escreve, e ao que julgo saber significa caos, e é de facto a palavra indicada. É uma série que está disponível na Netflix, tem 3 temporadas, pelo menos são essas as 3 que estão disponíveis nessa plataforma, que ainda não foi, ao que tudo indica, ainda não foi descontinuada por causa da pandemia, ainda que eu tenha assim, alguns problemas de ligação, como esta ligação que está agora a acontecer pode atestar. Portanto, vejam na Netflix uma série chamada Fauda, que tem a ver com o conflito entre Israel e a Palestina, portanto um assunto que está sempre na ordem do dia. Eu sou bastante viciado nesse tipo nesse conflito e na abordagem desse conflito, porque acho que é sempre muito complexo e as pessoas são muito complexas e a série consegue mostrar o lado complexo de uns e de outros. E há muito tempo que não havia uma série, que não via ou não lia algo sobre, claro que aquilo é ficção, mas com uma sustentação muito sólida na realidade, mas já há algum tempo não havia um produto tão bom, tão bem acabado, sobre o conflito que já dura há muitos, muitos anos, e com certeza que estou agora no início da segunda temporada, chegarei ao final da terceira sem conclusões definitivas e provavelmente a sair da série como entrei, ou seja, muito cheio de dúvidas, sem tomar um dos lados em definitivo, mas cada vez mais consciente de que de facto é muito difícil de alterar alguma coisa ali, e as personagens são densas. As personagens, quando digo personagens, as pessoas de um lado e do outro são mesmo muito densas, e aquilo é um conflito sem fim. Eu vou agora e termino com o Zé Pedro. Eu também sou uma faula do lar. Ora, pois és, vê-se logo na tua cara. Não, mas literalmente, que ele disse que fala é caos, um caos do lar. Sim, e às vezes é mesmo um caos. Isto faz duplamente sentido. Quando não se sabe parar. É incrível. Eu vou mandar as pessoas ver também uma série sobre Fauda, mas neste caso é no mau sentido. É da HBO, chama-se It's a Sin, e é sobre outra pandemia que eu não conhecia tão bem, mas eu acho que já mandei as pessoas ao It's a Sin. Não mandaste, não. Não mandaste, não. Sim. Não mandaste, não. Não mandaste. Não mandaste. Não mandaste, não é possível. Então começámos a falar disso esta semana. Nós falamos da semana passada, fizeste uma da Netflix, semana não, já há algum tempo da Netflix. Falámos aqui falámos do Your Honor. Falámos eu tenho ideia que sim, mas eu tenho ideia que sim. Olha que se não recomendou, falámos nisso. Mas se não recomendou, se não recomendou diretamente, Zé Pedro Silva falou, julgo eu, dessa série enquanto mandava as pessoas para outro sítio qualquer. Não, mas podes. Não, é que pode ter acontecido, não vale a pena estar aqui a repetir. Mas... Vale. Epá, então dou só... Até pode haver debate, eu também vi essa. Não, vamos... Eu já fiz essa triste figura, faz tu também, meu, qual é o mal? Exato. Mas é que eu sou muito esquecido, eu não costumo, mas sou muito esquecido, mas nessas coisas do podcast por acaso... Mas não, repara como ele me disse logo, não disseste, como se tivesse a certeza. Não disseste. E agora está, eu sou um bocado esquecido. Não, mas diz que pode haver debate. Não, o que eu ia dizer é que a série da HBO que o Zé Pedro já promoveu e eu vou promover outra vez, vamos confirmar, vou fazer um fact-check ao podcast e ao Zé Pedro e depois do resultado no próximo episódio, mas esta é uma série sobre outra pandemia, que é a pandemia do VIH, da SIDA, mais, neste caso concreto no Reino Unido. Aquilo que me intrigou bastante e que eu não sabia, quer dizer, eu não sei se aquilo tem eu deduzo que tem bastante investigação histórica, que eles falaram com muitas pessoas da altura, etc. Mas aquilo que eu não sabia era a forma como os homossexuais entendiam um preconceito que havia e um problema que ninguém sabia explicar porque é que afetava tantos homens gays. E desse ponto de vista é uma série muito bem feita porque não é muito romantizada, aquilo é até bastante duro a certa altura, aquilo incomoda-se para as pessoas que não quiseram chorar ou incomodar-se com séries, se calhar não vale a pena ver. Eu gostei precisamente por isso, é uma espécie de murro no estômago,
que não é fuleiro, ou seja, sai dali com muita informação sobre... Eu não fazia ideia que os homens iam para os hospitais. Eu não sei se será bem assim, mas vou confiar que sim. Senão ainda estamos com aquela série do The Crown, onde já não há nada é verdade, mas como os produtores desta série são bastante bons, vou confiar no gosto e no rigor. Mas dos homens estarem nos hospitais, de como as famílias olhavam para aquele problema. E a série é bastante fascinante desse ponto de vista. Recomendo. Se o Zé Pedro já fez uma recomendação que deve ter sido ótima, fica aqui reforçado. Portanto, as pessoas, se não viram não começaram a ver, vão de certeza começar a ver agora. E tem 5 ou 6 episódios, ou um bocadinho mais, é uma minissérie, portanto vê-se muito bem. Eu vi esta semana e pronto, acho que é uma boa recomendação. E para percebermos também, para estabelecer alguns paralelismos, se calhar um bocadinho bacocos, mas enfim, com esta nossa pandemia. Porque eles, ou seja, há um dos episódios, isto é sobre um grupo de amigos e uma das miúdas mora com eles e descobrem que um deles tem SIDA e portanto limpam o quarto todo quando não era necessário, e quando depois se percebeu que era um vírus que se transmite por relações sexuais. Portanto há ali uns dados ficcionais ou ficcionados bastante interessantes, que até podemos estabelecer alguns paralelismos com o que vamos vivendo hoje com estas pandemias todas. Mas vocês... Hélder, querias dizer alguma coisa? Eu estava com o dedo no ar. Eu vi. Como na escolinha. Não, eu só tenho uma curiosidade, não vi nada da série, mas estou curioso em saber se é uma série que tu recomendarias ao João Caupers de 2010 e ao João Caupers de 2021, presidente do Tribunal Constitucional, por causa do lobby gay. Eu recomendaria aos 2 João Caupers e a todos os João Caupers por este país. Acho que é uma boa ideia para desfazer alguns mitos, sim, acho que sim. Vocês já repararam que, porque isso ainda por causa do João Caupers, já repararam o azar do cavalheiro que o Tribunal Constitucional fica entre o Bairro Alto e o Príncipe Real? Vamos ver se... Eu tenho uma teoria que até já às vezes há... Eu tenho uma teoria que é que ele que já é juiz há muitos anos, trabalhou sempre à distância, sempre em teletrabalho. E não se percebia porquê. Não havia pandemia na altura. Então, os juízes não quer vir cá. Não vou isso. Metam-me o tribunal no Parque das Nações e eu vou. Curiosamente, nessa série há um juiz, penso eu. Um juiz ou alguém que trabalha num tribunal e também esconde... Não, se não é juiz, é um representante qualquer que depois vai ter com a Thatcher, é assim, é um homem dos negócios, se calhar, não sei, mas tem muito poder e esconde a sua... Quer dizer, ele diz que não é homossexual, eu fiquei sem perceber, mas esse ator é muito fixe. Eu acho que naquela série... Que é homossexual na vida real, pronto, isso é uma curiosidade. Eu acho que naquela série que eu também recomendei, que é It's a Sin, eu acho que o mais interessante para mim foi, e nós discutimos isto, José Paiva, porque nós discutimos, mas tu nunca disseste que tinhas visto. Isto é que é o mais fascinante desta conversa, é que eu nunca fiquei a perceber que tu tinhas visto. Não. Enfim, não, nunca. Eu e o Zé Pedro falámos sobre a série. E então eu estava-te a falar da série sem a ter visto, assim, uma espécie de maluco. Não, porque os teus comentários eram... Pronto, reagias ao que eu dizia, portanto, eu nunca percebi nem sequer percebeste quando eu aqui recomendei a série, nem sequer nessa altura tu percebeste que eu tinha visto, não é? Ou seja, não, nem nessa alpara. Mas isso por acaso é que estavas a falar da Bíblia ou assim? Mas eu volto a dizer, acho que para a geração que levou com o aparecimento daquele vírus, numa fase em que era pré-adolescente, que é o meu caso, não é? Portanto, todas essas personagens, estamos a falar de pessoas na casa dos 20, 30, não é? Portanto, foram aqueles que levaram mesmo com a dose, porque foram os que começaram a apanhar o vírus. Eu, e penso que o Hélder também, para nós o aparecimento do vírus é numa altura em que nós estamos naquela pré-adolescência, penso eu, devíamos ter, portanto isto é no início dos anos 90, é quando aquilo começa a bombar mesmo. E eu acho que o interessante dessa série é perceber algo que eu nunca tinha visto, como é que foi quando aquilo apareceu, nomeadamente quando está um deles quando está no hospital, e se percebe como agora foi o caso do coronavírus, não é? Se percebe a incerteza, não é? O que era aquilo? Diziam que era tuberculose, ele estava numa sala sozinha,
Isso para mim é que foi mesmo muito engraçado, para quem teve um pavor da doença nessa altura, em que andavam os tipos a saltar na rua com seringas, diziam que estavam infectadas, ou seja, havia um risco de se contrair a doença sem ser só através de relações sexuais, mas através também do crime. Depois às tantas dizia-se, não sei se lembras disto, era que dizia-se que punham seringas nas cabines telefónicas, quando ia-se tirar as moedas, sim. Era tudo e mais alguma coisa. E, portanto, havia um pavor da doença, independentemente de não andar aí às cambalhotas. Eu só fiquei com uma dúvida, que é uma dúvida científica, ou seja, eu não sei se vou dizer algum disparate, peço desculpa por isso, mas a série também não explica. Nunca, ou seja, havia ali uma propensão para sexo desprotegido, mas nunca se percebeu, ou seja, a minha teoria é que, como passou a ser um estigma até pelo governo, portanto, havia ali uma política um pouco de preconceito, depois a certa altura já não se via os casais heterossexuais que apanhariam a doença e por isso é que ficou com esta ideia, não é, de serem sobretudo homossexuais, ou já se comprou. Eu estou a fazer uma pergunta inteiramente por ignorância, porque a série não explica e eu também tive a tentar ver e não consegui perceber. Se há alguma, se conseguiu explicar isso ou se não se conseguiu explicar. Se vocês souberem, senão eu não sei mesmo. Eu não sou entendido na matéria, mas penso que é óbvio que o problema era sempre os comportamentos de risco, como ainda hoje é, aliás. E a questão é que nessa altura, nesses tempos, e a série retrata bem isso, retrata a clandestinidade que todos eles tinham que ter, pelo tal estigma social que havia e todas as famílias. E de não acreditarem também no vírus, isso é que é interessante, ou seja, o estigma fazia com que eles não acreditassem que... E essa clandestinidade levava sempre... a clandestinidade tem sempre aquele lado perverso e sujo, não é? Como é evidente, porque também não seria a clandestinidade. Tem que ser às escondidas e, portanto, aumentava o risco dos comportamentos de risco, não é? E a doença onde saltitava e pulava alegre e feliz era nisso, era quando havia aquelas trocas e baldrocas, enfim. E, portanto, sim, o preconceito levava a uma maior libertação sexual e, portanto, verificou-se mais como é evidente, foi o maior número, foi aí, por isso é que se começou a dizer que era uma doença uma doença, mas não é nem pouco mais ou menos dos homossexuais, não é? É uma doença que toda a gente pode apanhar, mas lá está. Naqueles tempos, clandestinidade, tudo às escondidas, grandes cambalachos e tudo isso, e a doença pegou, destaca. Mas é evidente que é uma doença de comportamentos de risco, certo? Sim, isso aí não há... É claro que chegará o dia em que não se pode dizer que há comportamentos de risco, claro que há, e é aí que as coisas se apanham. Não só estas doenças, porque havia outras. E olha, e avançámos bastante, isso é que também é outra coisa, é perceber como avançámos em relação à SIDA. Pois, a partir do momento em que a homossexualidade hoje não tem que estar toda, como estava na altura, na clandestinidade, é evidente que se reduziu imenso o tal risco na comunidade. Então a minha pisada é isso? Não, é o teu mandar mesmo. Ai, o meu mandar. Bom dia. Como é que isto se chama? Onde é que eu estou? Ora bem, eu vou mandar as pessoas a uma série. Não é uma série, não sei se é documentário ou série, mas isto tem graça porque... Cuidado! Não. Cuidado agora. Exato, isso assim. Não. Eu vou mandar um documentário ou série, ou seja lá o que for, que eu ainda não vi. Desta vez não vi mesmo. Mas tem tudo para... Vou mandar as pessoas comigo. Vamos todos ver, não é? Aquela coisa de mãos dadas, vamos. Porque eu vou ver de certeza, portanto posso mandar ir. Posso mandar ver também. Que é aquela série ou documentário, o que quiserem chamar, e eu estou aqui neste momento a ver se é documentário ou se é série, só para não dizer assim nenhum disparate, mas é uma... E agora via-se uma gaja nua no reflexo dos óculos do Zé Pedro. Olha, mas se calhar visto que estou no Expresso, estás a ver, bem comportado. Não, é a National Geographic, na rota do tráfico da Mariana Vanzeler, que é uma portuguesa, como já devem ter percebido pelo nome, que está nos Estados Unidos há muitos anos, portanto já partiu. Nós ficamos sempre felizes porque eles conseguem sair daqui, não é? Ela já lá está, só fosse que eles chegam ao outro lado. Bom, o documentário que ela faz, que ela conseguiu produzir, reparem, quem é que lá vai? Aquilo é na rota do tráfico, e é mesmo. E eu tive porque eu já vi o trailer, e já vi mais do que o trailer até. Tenho estado a estudar o assunto, só não consegui foi ainda sentar-me a ver aquilo. Mas, de facto, é de uma coragem brutal, e segundo todas as reviews,
é de facto consegue-se de facto fazer a montagem e perceber muito bem como é que se funciona no tal na tal rota do tráfego. Portanto, eu não vi, não posso dizer que não posso comentar o que vi, mas posso dizer que vou ver com certeza, que é meritório. A pessoa meter-se ali, é preciso uma coragem. Olha, mas eu posso dizer... Podes. Fala, desculpa, é meritório. Não, era para tu falar. Não, eu já disse, eu só ia dizer só meritório, não tinha mais vocabulário. Temos de terminar, diz lá, Helder. Boa. Era só para dizer que eu vi um episódio quase completo que apanhei na televisão e recomendo vivamente. Aquilo, fiquei com muita vontade de ver o resto. Portanto, uma dupla recomendação ao documentário. A Mariana Vanzelé já é conhecida por isso. Aquilo tem que ter uma coragem cuidadinha, aquilo não é brincadeira nenhuma, porque isto não é pôr isto cá para fora, não é para qualquer um. Muito bem. Olha, exatamente. É mesmo isso. Não queres falar de mais nada só para lixar o José Paiva? Não queres falar de mais nada? Pô, não, porque ainda por cima ele apanha com o contrato, eu posso separar isto antes. Começou a chover, entretanto, e a minha conexão ainda piorou. Parece que a sua conexão está com problema. Muito bem, o que não está com problemas é este podcast e eu agora vou mesmo terminar, senão nunca mais saímos daqui com este delay. Está feito mais um dia de reflexão e para a semana vamos voltar. Não sei se vamos pôr isto com vídeo ou não, mas pelo menos fico aqui com o som. E olha, devem vir para aí umas novidades. É sempre bom prometer coisas que as pessoas depois ficam à espera e não levam teasers, nada. Teasers, sim, vem coisas. Teasers e mais teasers. Vá, beijinhos, saúde, mantenham-se seguros. Até para a semana.